Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje no canal Lendas com Fatos, vamos falar um pouco sobre a história de Aileen Wuornos, que foi uma prostituta na década de 80 para 90 nos Estados Unidos e ela virou uma serial killer. Então vamos falar um pouquinho sobre a história dela. Aileen nasceu nos Estados Unidos, em Michigan, em 29 de fevereiro de 1956. Filha de Diane Wuornos e Leo Pittman, dois filhos. O filho mais velho, Kit, e Aileen, sendo a filha mais nova, nascendo um ano depois, em 1956. Quando Aileen nasceu, o pai dela, Leo, estava preso. Uma acusação de e a morte de uma criança de 7 anos. Aos 11 anos, Leo foi preso novamente. E sob a custódia do Estado, ele cometeu suicídio na cadeia. Em 1960, a mãe de Aileen e do Kit deixaram eles no apartamento, abandonaram eles no apartamento e os vizinhos entraram em contato com os avós. Aileen, na época, tinha 4 anos, Kit estava com 5 anos e os vizinhos escutaram as crianças chorando, foram no apartamento para ver o que estava acontecendo, porque já faziam alguns dias que não viam a mãe das crianças. Então entraram em contato com os avós foram buscar as crianças e assim, o relato que tem, eles chegaram no apartamento, o apartamento estava muito bagunçado porque deixaram as crianças alguns dias sozinhos. Como o Kit tinha 5 anos, sabia lidar com algumas coisas, pegar as coisas na geladeira, saber o que era perigoso, o que não era. Então acabou que os avós foram buscar, né, as crianças, chegaram lá, o apartamento estava totalmente bagunçado, com muita sujeira, muita desorganização. Eles pegaram as crianças e acabaram tomando conta das crianças, né? Então, a partir desse momento, quem tomou conta da Aileen e do Kit foi os avós maternos. E aos 6 anos, Aileen teve a parte do rosto dela deformado com fluido de isqueiro. Tava ela e o irmão dela brincando com esse isqueiro, brincando ali, e acabou acontecendo esse acidente. Já aos 11 anos, Aileen praticava roubos, praticava sexo em troca de drogas, em troca de cigarro, alimentação e com outras pessoas também. Durante boa parte da infância e adolescência da Aileen, ela foi abusada sexualmente pelo avô dela, não só por ele, por amigos dele, por pessoas que tinham convívio com ela ali na casa. Ela meio que, no meu entender, nas minhas pesquisas, ela meio que foi uma moeda de troca. Basicamente foi isso. Aos 14 anos, Aileen acabou se engravidando, vítima de um amigo do avô dela. Nas pesquisas que eu fiz, não tem muito conhecimento, não se sabe ao fundo quem realmente é o pai da criança, porque na época, tanto o avô dela quanto amigos dele, e também ela mantinha relação sexual com o irmão dela e com outras pessoas, em troca de favores. Aileen, com 14 anos, ela foi para uma casa que naquela época era uma casa de mães solteiras, e ela ficou lá até ela poder dar luz àquela criança. E ela já deu adoção. Por conta de pesquisar e soube que foi um menino, mas ela não quis saber. Ela, em todo momento que foi questionado com ela sobre essa gravidez, ela sempre enfatizou que era simplesmente uma criança de um ato de estupro. Foi para essa casa de cuidados de mães solteiras, né, que na época era inconcebível uma mãe solteira, né, dar à luz, era um escárnio para a sociedade naquela época. Então ela acabou indo para esse lugar e ela acabou tendo essa criança. E ela não sabe e ninguém mais soube. Um tempo depois que ela teve esse filho, ela retornou para casa dela e a avó dela estava muito doente. A avó dela acabou contando para ela que estava com uma doença que não tinha cura e que ela estava assim, já nas últimas, né, nas últimas fases dessa doença, que era uma doença hepática, e passou um pouco tempo depois a avó dela morreu. Então, assim, a única pessoa que ela tinha um pontinho de segurança ali acabou falecendo. Ela acabou largando a escola também. Um ano depois, o avô dela acabou expulsando ela e o irmão dela de casa. Então, os dois seguiram rumos totalmente diferentes na vida. Ela passou a morar em um carro abandonado e se prostituiu. Desde os 11 anos de idade dela é o que ela já fazia. Ela já se prostituiu. E não seria diferente, que era o único meio que ela conhecia para ela conseguir alguma coisa, para ela ter algum benefício. Então, ela foi morar nesse carro abandonado e ela se prostituiu. O tempo que ela não estava se prostituindo, ela estava usando
Com 18 anos, ele acabou sendo preso no condado de Jefferson por dirigir embriagada e conduta desordeira. Ela acabou sendo presa, ela foi liberada para responder em liberdade, mas ela nunca apareceu nesse julgamento. Então, ela não respondeu diretamente, né, por esses acontecimentos. Ela só ficou com uma multa no nome dela. 2 anos depois desse acontecimento, ela mudou para a Flórida. E na Flórida, ela conheceu um cara chamado Luiz Fell, de 69 anos, um cara muito rico na época, dono de um iate, e ela novinha. Os dois se apaixonaram logo de cara, ela queria aquele estilo de vida, ela ficou encantada pelo aquele fato de um homem levar ela na sorveteria. Apesar disso tudo, apesar dos dois quererem esse casamento, porque ele queria uma mulher mais nova, com um cheiro de vida e tudo mais, e ela queria um cara mais velho, que desse toda essa segurança financeira pra ela, o casamento foi relâmpago. Ela tinha uns surtos, assim, de raiva, ela tinha um estupim muito curto, né? Vamos falar a palavra assim, vamos jogar um jargão popular. Ela tinha um estupim muito curto. Então acabou que ele relatou que uma vez ela espancou ele com a bengala dele. Então, assim, ele se recuperou disso tudo, e aí ele logo depois de tudo isso ter acontecido, ele descobriu que ela, durante esse casamento deles, né, ela não parou de frequentar bares, não parou de se prostituir, não parou de usar droga, ela continuava a vida dela normal, mas tendo toda a regalia de estar junto com ele. Então, ele acabou pedindo anulação do casamento. Nesse mesmo ano, ele acabou voltando para Michigan. Lá ela teve uma discussão num bar, ela teve uma briga num bar, onde ela acabou batendo no barman com um taco de sinuca e acabou sendo presa. Durante esse tempo que ela estava presa, o irmão dela, Kit, acabou morrendo. Ele descobriu que ele estava com câncer no esôfago e veio a óbito. Ele acabou recebendo $10 mil do seguro de vida de Kit. E com esse dinheiro, ela acabou pagando parte da multa que ela tinha com 18 anos. E ela, a outra parte, ela acabou comprando um carro de luxo. E esse carro de luxo não durou muito tempo também, porque ela acabou dirigindo esse carro embriagada, sofreu um acidente. E aí, um tempo depois, o avô dela cometeu suicídio. Nas pesquisas que eu fiz, não tem muito assunto sobre isso. Supostamente, o suicídio dele foi pelo fato dele ter um mandato de prisão por causa de um estupro e uma morte de uma criança. Então, ele vem a cometer suicídio na casa onde ele morava. Então, a partir desse momento, ele não tinha mais ninguém na vida dela. Não se fala mais da mãe dela. A única parte que fala da mãe dela é até os 12 anos de idade dela. Depois a gente não tem mais nada sobre a mãe dela. Tá, a partir daí a gente vai entrar na parte dos crimes dela. 20 de maio de 81, aos 25 anos, a Eileen acabou sendo detida por um roubo em uma conveniência na Flórida. Então, esse roubo foi um roubo à mão armada. Ela acabou entrando no estabelecimento para praticar esse roubo, para roubar cigarros e bebidas. Ela foi presa em 4 de maio de 1982 e liberada dia 30 de junho de 83. Um ano depois, foi detida por usar cheques fraudados e em novembro de 85 se tornou suspeita de um roubo de um revólver e munição calibre 38. Em janeiro de 1986, foi presa sob o nome de Lori por roubo de carro e obstrução da justiça. A polícia em Miami encontrou um revólver calibre 38 e uma caixa de munição no carro roubado. Já em julho, foi detida por ter apontado uma arma em um carro e pedido $200. A polícia encontrou uma pistola calibre 22 no seu carro. Nesse meio tempo, com 31 anos de idade, a Eileen acabou conhecendo a Tara em um bar. Logo, elas começaram a namorar e pouco tempo depois, as duas já estavam morando juntas. No começo da relação das duas, a Tara tinha trabalho, tinha sua casa. Ela vivia uma vida normal, um cotidiano como qualquer pessoa. A partir do momento que ela conheceu a Eileen, ela acabou ficando muito dependente dela. Então, a partir desse momento, depois que as duas foram morar juntas, todo o dinheiro que vinha pra dentro de casa, quem colocava era a Eileen. E tudo dinheiro da prostituição. As duas juntas acabaram sendo detidas por agressão. A Eileen, durante esse tempo também, acusou um motorista de ônibus de agressão.
teve um período bem conturbado, como toda a vida da Eileen foi muito conturbada. E ela não é porque ela tava com uma pessoa nova, que é uma pessoa que ela sempre deixou, em toda a pesquisa que eu fiz, ela sempre deixou muito claro que a Tara era uma pessoa que ela amou muito, foi a única pessoa que ela amou na vida dela, realmente. Então, assim, não é porque ela tava com uma pessoa que ela amava que ela deixou de ter a vida dela, esse turbilhão de sensações, turbilhões de coisas negativas, ruins. E acabou também que a Tara ia meio que na onda dela, sabe? A Tara não tentou desviar ela por outro caminho, puxar ela, deu um norte pra ela, não. Quem dava o norte na relação era a Eileen. Em 89, a Eileen começou a pegar carona pela Flórida. Então ela pegava carona de uma cidade para outra, uma carona de um trecho para outro, um parque até outro parque. Então ela sempre estava ali na estrada. Até porque em 89 a Eileen já estava com 33 anos. Ter ocorrido aquele acidente com ela quando criança, com fluido de isqueiro que acabou deformando um pouco o rosto dela, aos 31 anos de idade, ela já não tinha muita autoestima. Ela concordava com qualquer tipo de serviço, com qualquer pessoa. Ela não escolhia os clientes dela. Então ela pegava clientes de todas e todas as formas, de todos os jeitos, de todos os gostos sexuais. Então ela acabou que ela literalmente se vendia ao extremo. Em 13 de dezembro, o corpo de Richard Mallory foi encontrado na Interestadual 75. Ele havia sido baleado 3 vezes com uma arma calibre 22 e enrolado no tapete. O seu corpo já estava em decomposição. Em 1º de junho de 1990, a polícia encontrou o corpo de David Spears, de 43 anos, com 6 tiros de uma arma calibre 22. No dia 6 de junho, encontraram um corpo com um estado muito avançado de decomposição, que os legistas não conseguiram saber o dia nem como foi morto. Mas ao lado de seu corpo foi encontrado 9 cápsulas de uma arma calibre 22 e uma camisinha usada. Posteriormente, o corpo foi identificado sendo de Charles. A polícia, então, pensando que poderia estar com o assassino em série à solta, reviram o ocorrido em 4 de junho de 1990. A testemunha relatou aos bombeiros que viu um acidente de carro na frente de sua casa. 2 mulheres, uma morena e outra loira, feridas no braço, desceram discutindo. A testemunha acabou oferecendo ajuda para as duas, elas não aceitaram, elas se recusaram essa ajuda, elas estavam muito bravas e o bombeiro passou por elas, perguntou se elas que estavam envolvidas no acidente, elas negaram, falaram que não estavam envolvidas no acidente e que estava tudo bem com elas e elas seguiram viagem. Quando o bombeiro chegou no local, conversou com essa testemunha, relatou, né, para ele o que havia acontecido e ela disse que era uma loira uma morena, e o bombeiro na hora acabou passando para o policial que estava lá, mas eles já não encontraram elas mais, né, ali perto, na região. 30 de julho, Troy Eugenides, que era o entregador, foi trabalhar naquele dia normalmente e saiu para fazer suas entregas. No final do expediente, os patrões não encontraram ele. Entrou em contato com a família para ver se a família tinha alguma notícia sobre ele. A família disse que não. Então eles acionaram a polícia. A polícia ficou toda mobilizada e acabou que não acharam o corpo deles. O corpo dele só foi encontrado dia 4 de agosto por uma família que estavam fazendo um piquenique num parque florestal e acharam o corpo dele lá. A esposa dele conseguiu fazer o reconhecimento por causa da aliança que estava no dedo dele. A polícia também encontrou um corpo de Charles Richard dia 12 de setembro e o de Walter Gina Antônio em 19 de novembro. Todos os corpos eram de homens com a idade de 40 a 65 anos, encontrados na mesma região e baleados com revólver calibre 22. O xerife divulgou um retrato falado falando das 2 suspeitas à imprensa e recebeu várias pistas. Um homem disse que 2 mulheres, Tara e Lee, alugaram um de seus trailers no ano anterior. A dona de um hotel disse que Tara e Susan trabalharam para ela. Uma pessoa não identificada disse que Tara e Susan eram uma dupla. O policial traçou um movimento entre Lee e Tara. Elas haviam ficado em um motel em Harbor, onde Lee se registrou como Cami. A polícia chegou com as licenças de motorista de Lee, Cami, Susan e Tara. Depois verificou os recibos em lojas de penhores. Cami assinou
um recibo ao deixar uma câmera e um radar. Em dezembro de 89, penhorou um anel do Walter Gino em dezembro de 1990. A mala de ferramenta de David Spears foi encontrada em um container dela. Nesse meio tempo, a polícia foi até essa loja de penhores, onde que ela tinha deixado a digital dela, né, da Cami no caso, e eles pegaram essa digital e viram que essa digital batia com da Lori. Quando ela foi presa, aos 18 anos naquela vez, que ela dirigiu embriagada e teve acidente, ela deixou o digital dela, mas ela com um nome falso. Então eles pegaram esse digital nessa loja de penhores e descobriram que aquela digital era da Lori. E eles pegaram essa digital também e viram que no acidente onde tinha aquela testemunha que ligou pro corpo de bombeiro, naquele carro tinha uma digital. E a digital daquele carro também batia com a digital da Lori. E assim foi expedido o mandado de busca e apreensão para ela. Mais tarde naqueles dias, eles começaram a ligar as informações e que todos esses nomes eram pseudônimos de Aileen Wuornos. Em 5 de janeiro de 1991, a polícia colocou investigadores disfarçados de traficante em localidades do estado da Flórida. Eles encontraram a Aileen em um pub em Portland, na Flórida. Quando eles acharam a Aileen nesse pub, a intenção deles era com que a Aileen fosse para um local mais reservado, no caso um motel, né, para que eles fingissem essa batida policial. Não foi o que aconteceu, porque naquele dia a Aileen estava muito embriagada, mas em nenhum momento ela ofereceu os serviços dela de prostituição para eles. E ela foi muito solícita com eles. Em nenhum momento ela foi deselegante, sempre tratou eles muito bem. Acabou que ela não aceitou ir para esse motel com eles. Conversou com a barman, né, desse pub, e a barman falou pra ela que tinha sim um quartinho no fundo que ela poderia passar a noite, e aí acabou aceitando. Como os detetives viram que não ia acontecer, que ela não ia sair desse pub e ir para esse motel com eles, para eles forjar essa batida policial, foi feito nesse pub mesmo, e acabou então que nesse mesmo dia, dia 9, ela foi presa, né, com o mandato da Lauren. Alguns dias depois, a Tara foi localizada na Pensilvânia. E os policiais foram até ela e falaram para ela que se ela não entregasse, né, a Aileen, a culpa de todos os assassinatos ficariam nas costas dela. E ela disse para eles assim, que ela não era boba, que ela via TV, que o máximo que eles poderiam fazer com ela era colocar nas costas dela um porte de arma ilegal e algumas drogas, e só isso. Eles não poderiam colocar os assassinatos nas costas delas, até porque não tinha prova, né, no caso dela. E ela disse isso a eles. Só que a polícia queria que a Aileen confessasse, acima de tudo, porque tinha provas, mas as provas não tinha em todos os casos. A polícia queria pegar a Aileen em todos os casos, em todas essas mortes. E então eles fecharam um acordo com a Tara, que se ela fizesse com que a Aileen confessasse todos os crimes, né, todos esses assassinatos, a Tara não ia responder por nada. Nem por arma ilegal, nem por porte de arma ilegal, nem pelas drogas, nem por roubo de carro, por nada. Aí acabou que a Tara aceitou essa imunidade. Então, instruída pela polícia, a Tara ligou pra Aileen enquanto ela estava presa, né? E no primeiro momento, a Aileen achou que estava presa por um porte de arma no nome da Lauren. Ela não tinha noção de que a polícia já sabia de tudo. Já sabia dos assassinatos e que sabia que ela já estava envolvida nesses assassinatos. E a Tara começou a pressionar ela, falando que se ela não contasse, a polícia ia colocar os assassinatos nas costas dela. E a Aileen, nesse primeiro momento, nessa primeira ligação, ela ficou meio apreensiva em falar tudo. Ela falava em códigos, né, com a Tara. Como a Tara não conseguiu, e ela sendo muito pressionada pela polícia, ela acabou ligando no outro dia para Aileen e demonstrou muita preocupação, falando que se a Aileen não falasse, ela ia ser presa e que tudo ia cair nas costas dela. Então a Aileen, como amava demais ela, a Aileen falou, pode falar toda a verdade, pode falar sobre os crimes. E aí então a polícia descobriu um container no nome da Aileen, e eles foram lá nesse container. Ela tinha muita coisa das vítimas que ela pegava e ela vendia aos poucos. Então, em janeiro de 91, a Aileen acabou confessando alguns crimes e tirando a culpa da Tara. Falou que a Tara não sabia de nada, que ela não tinha culpa de nada.
E assim, como esse caso ficou um caso muito comentado, teve uma repercussão muito grande nos Estados Unidos, então quanto mais ela sabia que ela estava tendo essa visão midiática, mais ela confessava os crimes. Então assim, dia 30 de janeiro, então ela confessou os primeiros crimes dia 16 de janeiro. Dia 30 de janeiro, ela confessou todos os crimes, mas sempre alegando legítima defesa e falando que ela só matou porque eles estupraram ela. Mas ela disse que o único cara que estuprou ela foi o Richard Mallory. Os outros 6, no caso, foi na tentativa de estupro. Eles começaram, né, a forçar ela não deu chance e acabou matando ele. Em 14 de janeiro de 92, Eileen foi a julgamento acusada de matar Richard Mallory. As provas de acusação eram sólidas. Como na Flórida possui uma regra chamada regra de Williams, você pode pegar evidências de outros crimes e usar como base nesse julgamento, que essa pessoa está sendo julgada agora. Essa tese dela ter agido por legítima defesa foi por água abaixo. Em todas as outras evidências, em todas as outras prisões que a Eileen teve ao longo da vida, um temperamento muito forte, ela sempre foi muito agressiva, até pelo que ela já viveu, né, tinha vivido durante o longo da vida dela. O único meio de defesa que ela tinha era ela se esquivar de tudo que ela poderia, independente da forma com que fosse. Então acabou que essa tese dela de legítima defesa veio por água abaixo. Então assim, segundo ela, o Richard Mallory, que foi, né, no caso, o primeiro corpo, né, que foi encontrado, não a primeira morte, mas o primeiro corpo que foi encontrado das vítimas dela, ela disse que ele a estuprou e matou ela. Por isso que ela matou ele. E os outros, ela só matou porque eles começaram a estuprar ela. Então ela não deixou chegar no ponto do que o Richard fez com ela. Ela deu conta de se defender antes deles continuarem, né, a tortura com ela. Em 27 de janeiro, Eileen foi considerada culpada por assassinato em primeiro grau e condenada à morte na cadeira elétrica. Em março, foi condenada a mais 3 sentenças. No tribunal, Eileen falou que Richard Malloy a estuprou, mas estes últimos não. Eles apenas começaram. Em junho, se declarou culpada pelo assassinato de Charles Cascadon. Em fevereiro de 93, declarou que matou Walter Gino Antônio, mas não foi condenado pelo assassinato de Peter Sims, pois o corpo dele nunca foi encontrado. Durante todo esse processo do julgamento dela, a casa dela foi muito vandalizada. Os processos dela foi roubados. Um dos advogados que comentou sobre o julgamento estava sendo ameaçado de morte. Então, assim, tava tendo 2 lados muito fortes dessa audiência. Porque tomou uma proporção tão grande, aonde muitas pessoas defendiam ela pelo fato dela ter tido toda essa vida complicada, tudo que ela passou durante a vida dela, e que ela não teve chance de crescer uma pessoa normal. Ela cresceu desse jeito pela vida que ela teve, né? Uma outra parte da população achava, sim, que ela era uma serial killer e que se ela continuasse nas ruas, que se ela fosse absolvida, que se ela só cumprisse uma pena leve, ela ia voltar para as ruas e ela ia continuar matando. Então tava um julgamento muito polarizado, tava um julgamento muito midiático naquela época, tomou uma proporção muito grande. Tanto que durante o julgamento, lá dentro do fórum, ela estava sendo hostilizada, tinha gente na plateia que estava vendo o julgamento dela, que xingava ela, que falava as coisas para ela, e ela não deixava barato, ela xingava de volta, ela mostrava dedo, ela apontava língua, ela falava que as piores coisas para aquelas pessoas. Então, assim, independente de quem estava na plateia que falasse as coisas para ela revidava. Mas o único momento de todo o julgamento em que ela abaixou a cabeça e chorou foi quando a Tara foi chamada para testemunhar. Porque até então ela não sabia que a Tara era a testemunha-chave. Quando a Tara foi chamada pela promotoria,
ela não entendeu. Ela achou que a Tara tava lá pra falar bem dela, né? Pra ser da parte da defesa dela. E na verdade não. E fizeram questão de mostrar a gravação aonde que a Tara aceita fazer as ligações para que a Eileen confessasse os crimes e ela pudesse ficar livre. Então a Eileen nesse momento ela baixou a cabeça, ela chorou muito. Ela não conseguiu olhar para a Tara em nenhum momento. E a Tara falou que quando a Eileen contou para ela sobre a morte do Richard Mallory, a Tara disse que a Eileen não sentiu nenhum arrependimento, que a Eileen não sentiu nenhum remorso de ter matado ele. Então teve sim um relato de que um conselheiro municipal estava fazendo, né, os trâmites para ver se fechava o contrato para fazer um livro sobre ela, para ele ganhar, né, dinheiro em cima da vida dela. Aí durante o julgamento, no finalzinho, ela pediu perdão para a família, porque ela sabia que aquelas pessoas tinham família, que aquelas pessoas eram filhos de alguém, que eram pais de alguém, e que tinham esposas, mas que não se arrependia de ter matado eles, e ela disse que mataria de novo. E depois do julgamento dela, ela tinha como fazer a apelação. Então, o advogado entrou com essas apelações, entrou com esses recursos, mas em 2001 a Eileen acabou pedindo na Suprema Corte a demissão desse advogado porque ela não queria esses recursos e pediu que suspendesse todos os recursos que ele fez. E a Suprema Corte negou. O único recurso que ela deixou e ela pediu muito para que fosse mudado foi a sentença dela pela morte na cadeira elétrica. Ela queria que fosse uma morte pela injeção letal porque ela achava que poderia ser uma forma mais leve de fazer a passagem. E ela não queria sair do corredor da morte, ela queria realmente morrer, porque ela falou que não fazia mais sentido ela estar nesse local, onde uma sociedade não deu amparo nenhum para ela quando ela era criança, não deu amparo nenhum para ela quando ela saiu da escola e foi para prostituição. Em nenhum momento da vida dela, a sociedade, as autoridades nunca deu nenhum amparo para ela. Então ela falou que não fazia mais sentido ela estar nesse mundo. E durante esse tempo, o juiz pediu para que 3 psiquiatras fossem fazer um nível de competência para ela, para saber se realmente ela era competente a ter essas penas. E os 3 falaram que sim, que ela era competente, que ela sabia o que era certo e o que era errado, e ela sabia que ela tinha matado essas pessoas. Então acabou que ela tornou apta, né, para receber essa pena capital, que é a pena de morte. E ela disse também algumas coisas sobre ela quando ela tava lá, né, na cadeia, porque começaram a fazer um filme sobre ela na cadeia. E ela contou que os policiais falavam muito que era pra ela cometer. Passava na frente da cela dela, porque ela já tava no corredor da morte, né, e os policiais falavam que ela tinha que se matar, que era para ela aproveitar a comida, e ela sentia que a comida tinha cheiro de xixi, que tinha gosto de terra. Então, assim, que eles torturavam ela dentro da cadeia. Então, assim, tem um relato dela, uma entrevista que ela fez pro Nick, que foi uma das pessoas, que foi um entrevistador que foi lá na cadeia conversar com ela. Foi a única e última entrevista que ela deu, gravada. Aí, durante essa entrevista, o entrevistador perguntou para ela se ela estava bem, né, sobre a execução. E ela disse assim: eu tô bem. Deus vai estar lá, Jesus Cristo vai estar lá, Deus e os anjos e tudo mais. E aí ela agradeceu à sociedade por ter estragado a vida dela e fazer com que uma mulher que fosse executada. 9 de outubro, ela teve direito à sua última refeição no valor de $20. Ela negou, a única coisa que ela quis foi um café. E perguntaram para ela se ela queria falar alguma coisa. Ela disse que ela pediu desculpa novamente aos familiares e disse que ela estava cansada e que ela ia para a nave-mãe e que ela ia ser realocada em outro planeta. E que Jesus Cristo estava esperando ela. E ela disse: eu voltarei. E essas foram as últimas palavras dela. Ela foi executada, a morte dela foi às 9h47 da manhã. Então, depois de sua morte, em 2003 foi lançado um filme
baseado na vida dela. O filme se chama Monster. A atriz que fez esse filme ganhou o Oscar, né, naquele ano, interpretando a Eileen. Eu quis trazer ele como o primeiro caso do canal, porque ele me deixa um pouco intrigada pelo tudo que ela viveu durante a infância dela e que me deixa uma pulguinha atrás da orelha. E se ela não tivesse passado por tudo? E se ela tivesse uma família normal? E se ela tivesse uma vida como a maioria de nós temos? Não que nossas vidas sejam perfeitas, mas que fosse meramente normal, o que a vida dela não foi. Então, obrigada e até o próximo vídeo.